Bom dia! Sábado, 29 de outubro de 2023. Acabei de passar pela rua Professora Amélia Pinto das Chagas e encontrei aqui uma pequena placa indicando Rua Professora Olga Pimentel. É uma ruazinha pequena, é uma transversal, uma perpendicular à Rua Professora Amélia. Tem aqui uma rua, esse muro atrás aqui tem a Vila dos Soldados e Taifeiros da Base Aérea Santa Cruz. Aqui é uma rua que dá o nome a um tenente Antônio, provavelmente deve ter sido militar da Base Aérea. E aqui tem a Rua Professora Olga Pimentel. É uma ruazinha pequena, ela começa aqui, atrás da Vila dos Cabos e Taifeiros, e vai até a Rua Horto Florestal. Vejam que são ruas pequenas, tanto a Rua Professor Leira, como a Rua Professora Olga Pimentel, e como aquela rua também que homenageia o engenheiro. São três ruas pequenininhas. Mas a Olga Pimentel também foi um grande nome de educadora em Santa Cruz. A Olga Pimentel era uma das filhas do coronel Honório dos Santos Pimentel. O Honório dos Santos Pimentel, como eu já falei em outras oportunidades, inclusive já fiz postagens sobre ele, ele foi magarefe do Matador de Santa Cruz, depois ele se elegeu deputado. Magarefe, aquela profissão mais simples, aquele responsável pelo fazer desossamento do boi, quando o boi é abatido. Então ele ia para um determinado local, onde era feita a tirar o desossamento. E o magarefe, o Honório Pimentel, trabalhou exatamente com isso. Conseguiu uma certa liderança, passou a chefiar equipes, se tornou uma pessoa bastante querida no Matadouro e acabou se elegendo deputado. Fez muita oposição política ao senador Camará, e os filhos dele, quando ele vai embora, ele sai daqui provavelmente magoado, porque ocorreram diversos problemas, inclusive aqueles famosos crimes de Santa Cruz, quando foram assassinados 4 eleitores numa das sessões eleitorais em 1909, as eleições de 1909, e o coronel esteve diretamente envolvido, acabou sendo condenado, mas foi absolvido, ficou preso durante um tempo, depois foi absolvido. E acredito que isso aí tudo tenha desgastado, ele acabou saindo de Santa Cruz. Quando ele sai de Santa Cruz, o coronel Honório Pimentel deixa uma carta escrita, uma carta testamento. Eu já até falei muito sobre isso, só estou repetindo porque foi bem antes da carta testamento do Getúlio Vargas. Ele faz um testamento do que ele fez por Santa Cruz. Então, nesse testamento, ele cita que preparou os filhos dele para trabalhar por Santa Cruz. Veja que a rua Professora Olga Pimentel é bem pequenininha, fica ao lado do campo aqui. E a Olga Pimentel, como professora, educadora aqui de Santa Cruz, ela escreveu um artigo falando sobre o pai dela. Quer dizer, eu encontrei esse artigo da Olga Pimentel no Arquivo Geral da cidade do Rio de Janeiro. Na época não fiz a ligação dela com o pai. Depois, quando ele escreve falando que preparou os filhos, né? Um filho chamava-se Honório Filho, outro Oscar, o terceiro Honório Oscar, e me faltou agora o nome dele, mas um foi formado em Direito e Jornalismo, inclusive o Oscar era jornalista também, editou o jornal Santa Cruz de Santa Cruzense, e ele fala das filhas, que ele preparou as filhas, eu acho que 2 ou 3 filhas, uma delas a Olga Pimentel, para serem professores. Naquela época os professores não eram daqui, eles vinham quase todos de fora, e ele cita isso aí. Só que interessante, né? Questão do machismo, né? Ele cita os nomes dos filhos, mas não citam os nomes das filhas. E uma delas eu descobri que era Olga Pimentel, que exatamente essa Olga Pimentel, que é a professora que dá o nome a essa rua aqui, Rua Professora Olga Pimentel. Então, merecidamente, né, juntamente com a Amélia Pinto Chagas, recebeu o nome de uma ruazinha, embora pequena. Então, Rua Professora Olga Pimentel, em homenagem a esta filha do coronel Honório Pimentel, uma das educadoras de Santa Cruz nas décadas de 30 e 40.
Então estou terminando aqui mais a postagem na rua Professora Olga Pimentel. É uma ruazinha pequenininha, fui lá e voltei. E aqui tem uma daquelas placas de latão antiga, mas pelo menos está escrito ali, Professora Olga Pimentel. Não perguntei a ninguém sobre se conhece o nome dela, mas acredito que os pelo menos fica sabendo que é professor. Professor Simvaldo, terminando a postagem na rua Olga Pimentel. Um abraço a todos, um bom final de semana e até uma próxima oportunidade.